Bom, boa noite. Meu nome é Matias Luiz Molman. Meu experimento foi sobre a influência do raleio na produção e qualidade de bergamotas da variedade Satsuma no município de Imigrante. Meu professor orientador foi o Carlos Daniel Frias e meu supervisor de estágio foi o técnico Jefferson Reis. Localizei meu local de estágio foi na cooperativa Langiru, no setor de hortifruti granjeiros, onde juntamente com o técnico Diego Henrique Lagman, eu visitei os produtores que abastecem a rede de supermercados da cooperativa. Meu principal objetivo foi analisar então a influência do raleio sobre a produtividade e a qualidade da bergamota Satsuma, da variedade Ovari, e com isso eu busquei avaliar a produtividade das plantas raleadas e comparar então com aquelas não raleadas, verificar se a quantidade colhida nas plantas raleadas, comparando com as não manejadas, as não raleadas, se o seu percentual de peso então será desproporcional, e também analisar o tamanho dos frutos e classificá-los então. O setor de hortifruti granjeiros vem crescendo a cada ano mais, devido a isso, tem um amplo mercado que está se abrindo cada vez mais. Com isso, garantindo a sucessão familiar das propriedades e evitando, então, o êxodo rural. E o raleio tem uma grande importância com isso, pois ele vai garantir uma qualidade maior, então, dos frutos e uma maior renda, então, ao produtor. Então, o que é o raleio? O raleio é uma prática destinada a reduzir o número excessivo de frutos da planta, visto que algumas variedades apresentam a tendência de produzir excessivamente. Filho Magalhães e Coelho, 2005, página 118. Bom, então aqui podemos observar a diferença entre uma planta raleada e uma planta não raleada da variedade Bergamotas Poncan, onde na primeira, que é uma planta raleada, apresenta frutos maiores, galhos vigorosos e uma planta sadia. Já na segunda, frutos pequenos, uma planta grande, frutos pequenos e galhos, pelo excesso de frutos, quase se rompendo. E também, além de todos esses benefícios, o raleio vai evitar, então, a alternância de produção de um ano para o outro, fazendo com que o produtor tenha uma boa produção todo ano. Bom, então o experimento foi realizado em uma propriedade no interior de Imigrante, na linha Rosenthal, onde o sustento da propriedade vem basicamente da produção de citros e verduras e da produção leiteira, conta com aproximadamente 10 hectares de área aproveitável. A área do experimento foi realizado, a área do pomar conta com 54 plantas da variedade Satsuma, elas divididas em duas fileiras. Bom, então a divisão, eu fiz uma divisão de todas as 54 plantas, eu dividi, escolhi 16, e dentro dessas 16, eu dividi 4 por área. E das plantas 1 e 2 ficaram na fileira acima, e das plantas 3 e 4 na fileira abaixo. Na propriedade, é usada uma adubação padrão para manter, então, buscar uma melhor qualidade, uma melhor produtividade dos frutos. Era realizado 2/3 ao redor da copa e 1/3 perto da raiz. E a adubação, conforme a análise, realizada em 2018, onde a área do pomar é o Citrus 2. Uma adubação, a primeira adubação é para floração, no dia 29/7/2019, usado adubo Top Mix 42412, onde os macronutrientes promovem, então, o crescimento foliar e melhoram, então, a frutificação dos frutos, e eles têm um melhor desenvolvimento, então, inicial dos frutos. A segunda adubação é para crescimento dos frutos, no dia 18/11/2019, usado adubo Nitrabor, onde o nitrogênio ele vai fortalecer a frutificação e, então, melhorar o crescimento foliar da planta. O cálcio vai manter a qualidade e a produtividade dos frutos buscado anteriormente. E o boro, então, vai minimizar a queda dos frutos e evitar, então, que eles tenham deformidades, fazendo assim com que eles tenham uma melhor qualidade. E a última adubação é para coloração e sabor aos frutos. Já no dia 24/1/2020, usado adubo N-Caso, onde ele tem a finalidade de manter, então, toda a qualidade e a produtividade buscada anteriormente,
e, principalmente, evitar com que aconteçam rachaduras dos frutos pela consequente crescimento acelerado dos mesmos. Foi realizado 3 tratamentos fitossanitários, um contra cochonilha e pulgão, em duas aplicações, uma no dia 13 de 9 de 2019 e outra no dia 28 de 11 de 2019, usado o produto Actara 250 WG, a dosagem de 3 gramas por planta, onde o seu princípio ativo é tiametoxam. E outro tratamento, buscando uma melhor qualidade dos frutos, foi contra ácaros, dia 12 de 10 de 2019, usado o produto Talastar 100 EC, a dosagem de 20 ml para 100 litros d'água, onde o seu princípio ativo é a bifenterina. E o último tratamento foi contra a mosca das frutas, onde foi usado o produto Dimexion, onde o seu princípio ativo é dimetuato, na dosagem de 100 ml para 100 litros d'água. Foi realizado 5 aplicações, um número excessivo devido a Satsuma ter sua produção no verão, onde a temperatura ambiente é muito maior, e onde a mosca das frutas tem uma propagação muito maior. Com isso, para não se perder muita produção, para não correr muitas perdas, foi realizado desde dezembro até abril, praticamente uma aplicação por mês. E o método de aplicação é um pulverizador com capacidade para 700 litros, adaptado no trator com o cardan. Foram realizadas 2 roçadas para manter a sanidade do pomar e uma melhor aparência do pomar, uma no dia 23 de 10 de 2019 e outra 19 de 3 de 2020. Bom, então o roleio foi realizado no dia 10 de 1 de 2020, de forma manual, em 2 das 4 plantas de cada área. Então, no total, eu tive 8 plantas raleadas e 8 plantas não raleadas. E, principalmente, durante o raleio, foram retirados, primeiro, os frutos que tinham algum ataque por fungo ou ácaro, que esses já seriam impróprios para o consumo, e depois, sim, tirado o excesso. Depois do raleio, foi realizada a contagem e a pesagem dos frutos por planta, para saber, assim, a relação total peso-frutos, então, em gramas. Saber a média em gramas por frutinho. E a colheita, realizada em 2 etapas, devido à maturação da Satsuma ser de forma desproporcional, ou seja, se fosse realizar apenas uma etapa, ou na primeira, ou eu ia colher frutos muito verdes, ou frutos muito maturados, que já seriam impróprios. Então, a primeira, foram colhidos frutos com maturação pronta, somente aqueles que tivessem maturação pronta, devido de tamanho e qualidade, no dia 26 de 3 de 2020. Já a segunda, no dia 14 de 4 de 2020, todos os frutos restantes então na planta. E essa teve a ajuda do supervisor de estágio Jefferson Reis. E conforme ia ocorrendo a colheita, já ocorria a identificação das plantas. Então, uma caixa por planta, para depois, assim, eu ter uma melhor organização na classificação pós-colheita. Pois os frutos foram divididos em 3 portes, subdivididos pelo diâmetro. Então, eles foram classificados em uma máquina especializada para a classificação de citros. Onde os frutos eram considerados pequenos, eram frutos até 5 centímetros de diâmetro, onde eles caíam no primeiro caixote. Frutos médios, de 5 a 7 centímetros, onde eles caíam no segundo. E frutos grandes, acima de 7 centímetros de diâmetro. E conforme ocorrendo a classificação, foi feita a contagem e a pesagem dos frutos por porte e por planta. Ou seja, os frutos do porte grande, fiz a contagem e a pesagem uma planta, fiz a classificação dos três portes. E isso foi realizado todo esse processo nas 2 colheitas. Foi medido também os teores do grau de Brix e pH. O que seria o grau de Brix? Seria o teor de açúcar da planta e o pH seria o teor de acidez. Foram retiradas 3 bergamotas de cada planta nas 2 colheitas e mediram então com o refratômetro, que seria o medidor de Brix, e o pHômetro de pH. Na comercialização, até os frutos serem comercializados, foram estocados em uma câmara fria, a uma temperatura de 8 a 10 graus, para eles manterem qualidade, pois se fosse deixar na temperatura ambiente, onde é uma temperatura ambiente muito quente, eles iam perder muito
ligeiramente a sua qualidade e com isso já iam ficar impróprios para o consumo. E a comercialização foi conforme o seu padrão de tamanho, então, onde os frutos grandes foram comercializados para um lado e os frutos menores para o outro. Tiveram alguns problemas durante a produção, como a estiagem e o solo intenso, onde eles prejudicaram os frutos, fazendo com que eles já fiquem impróprios para o consumo. Tive também um problema com o ataque de pássaros, principalmente na segunda colheita, onde os frutos já estavam bem maturados e com isso mais propícios para eles atacarem. E também o problema da mosca das frutas. Além das 5 aplicações, ainda se notou presente alguns ataques delas, mas em menor indícios. Bom, então, aqui temos a taxa de ralhamento dos frutos, apenas as plantas raleadas por planta. Varia devido ao tamanho da planta e ao número de frutos que tinha em cima até ficar para uma boa produção. Aqui temos a relação peso total dos frutos raleados, então, e a média, então, em gramas por frutos. Podemos observar que, no total, foram raleados quase 27 quilos de frutinhos e uma média final, então, de aproximadamente 38 gramas por fruto. E a colheita, juntando as duas colheitas, podemos observar que foi de uma forma proporcional, apenas a planta 3 na área 4, onde teve uma super colheita, onde é uma planta que não foi realizado o raleio e é uma planta um pouco mais desenvolvida que as outras. E as barras em verde são das plantas raleadas, então. Então, apesar de foram retirados frutos, teve uma produção consideravelmente parelha. Então, eu dividi os frutos em 3 portes, e com isso, o porte que mais predominou foi de porte médio, então, dos frutos. E no total, foram colhidos aproximadamente 2.656 frutos, com quase 288,5 quilos. A medição de Brix e pH variou, onde o pH variou de 5,2 até 4,6 e o Brix variou de 11,9 até 11,2. Então, conforme eu falei, tive algumas perdas durante a produção e elas se notaram mais presentes nas plantas não raleadas. E no total, então, eu tive um total de 185 perdas de frutos, não 185 quilos. O número de frutos raleados e não raleados colhidos por porte. Então, eu subdividi agora os frutos raleados e não raleados. Os frutos raleados, as plantas raleadas tiveram uma menor produção, quase 400 frutos a menos, mas em relação ao total de frutos de porte pequeno, que seria o ideal, quanto menos, melhor, as plantas raleadas tiveram menos, e em relação ao total de frutos de porte grande, onde quanto mais, melhor, apesar da menor produção das plantas raleadas, quase foram de forma proporcional com as plantas não raleadas. Em relação ao quilo e a média em gramas por fruto, foram colhidos 128,4 quilos nas plantas raleadas e contra 160, aproximadamente 160 nas plantas não raleadas. Mas em relação à média em gramas por fruto, a média nas plantas raleadas ficou 111,6 contra 106,2 das plantas não raleadas. Bom, então eu concluí que apesar da maior produção nas plantas não raleadas, a qualidade foi melhor nas plantas raleadas, pois do total de frutos colhidos, 37% das plantas raleadas foram do porte grande, contra 29% do total de frutos colhidos das plantas não raleadas. E, então, apesar da menor produção em frutos e em quilos, a média, então, foi maior nas plantas raleadas, garantindo, assim, um fruto com uma melhor qualidade e também, onde ele vai ser comercializado, vai ter um valor agregado muito maior. E das perdas, tive 44% do total das plantas raleadas e 56% das não raleadas. E falando da parte financeira do produtor, os frutos foram comercializados, os frutos padrão de mercado, os frutos grandes, a R$ 2,00 o quilo, e os frutos inferiores, os frutos menores, a R$ 1,25 o quilo. O que significa
uma perda de 37,5% dos frutos inferiores, ou o que o produtor deixou de ganhar. Então, eu pude concluir que o ralé é uma prática viável, pois além de uma manejo dificultado, de forma manual, em uma pequena produção, ele se mostrou viável, pois não basta hoje apenas produzir, mas sim produzir com qualidade. E a Satsuma é uma ótima opção para a nossa região, pois ela não é muito conhecida ainda e por ser precoce, ela tem um valor agregado. Eu queria agradecer meus familiares, a cooperativa Langiru, ao supervisor de estágio Jefferson Reis, ao meu orientador Carlos Frias, aos professores do Colégio Teutônia e em especial também ao Colégio Teutônia. Obrigado. Obrigado, Matias. Vou fazer meu comentário agora. O trabalho foi muito bem desenvolvido desde o início, e é importante que se diga que ele iniciou muito antes do estágio, né, o trabalho em si, porque por isso teve uma riqueza de detalhes descritivos e também de resultados, porque às vezes durante o período do estágio não é suficiente para fazer todo esse trabalho. Então, quando se antevê as operações, né, que são necessárias, dá para ver com certeza esse resultado no trabalho depois. É um trabalho que pode ser continuado, pode ser feito, repetido mais vezes da mesma forma, como pode ser agregados outros fatores nessa questão. Um exemplo, o aproveitamento dos frutos ralhados, né, para venda para a indústria de essências, né, de óleos, né, e aí, só que isso demandaria um planejamento a mais, né, mas interessante é que é uma prática que fica para a propriedade e fica de exemplo para outras propriedades. Não é uma novidade falar em raleio, em citros, né, e outras frutíferas, mas em alguns locais ainda tem bastante resistência para aplicação, justamente pela questão de mão de obra envolvida e tal, né, em que não se acredita no ganho que se vai ter na qualidade, se pensa só na questão de custo a mais que se vai ter para fazer a operação. No mais, estás de parabéns, porque desde o início também te mostrastes bastante dedicado, né, na busca de solucionar os problemas que vinham ocorrendo ao longo do desenvolvimento do trabalho, né, para que ele chegasse na qualidade final que a gente conseguiu verificar agora, o que justificou que esse trabalho esteja agora como trabalho de destaque, sendo apresentado na Semana Acadêmica do Colégio Teutônia. No mais, só temos a agradecer e esperamos outros trabalhos neste mesmo nível. Isso aí.